Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscreva, curta os nossos vídeos e os compartilhe nas redes sociais. Para nós, vem sendo um grande prazer estar dividindo, compartilhando conhecimento em enfermagem com todos vocês. Na videoaula de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa discussão acerca do tema anotação de enfermagem, que é o registro efetuado por profissionais que compõem a equipe de enfermagem. Nesse caso, o auxiliar de enfermagem, o técnico em enfermagem e o profissional enfermeiro. Se a anotação, se o registro for vedado aos demais profissionais e exclusivo do enfermeiro, não é anotação, é evolução de enfermagem. Dúvidas? Assistam às videoaulas anteriores nas quais nós fazemos a distinção, nós explicamos essas diferenças. Então, hoje vamos falar quais são os procedimentos, principais procedimentos que devem ser registrados, anotados pelo técnico em enfermagem. Porque o registro de enfermagem, a anotação de enfermagem, ela serve como prova documental de que uma terapia está sendo implementada. É importante que você tenha noção disso. Realizou o procedimento, registre. Realizou o procedimento, anote. Vale o que está escrito. Se eventualmente o paciente vier a desenvolver uma lesão por pressão e uma auditoria interna da instituição, ou do plano de saúde, ou mesmo a família que registre uma denúncia, um boletim de ocorrência por lesão corporal, porque você negligenciou, subentende-se que a mobilização no leito do paciente, que é um método profilático que vai evitar o desenvolvimento de lesões por pressão, não foi implementada, tem que estar escrito. Então, se estiver escrito, olha só, o paciente apresentou uma lesão por pressão região sacral. Beleza, então vamos ver. A equipe implementou o procedimento de mobilização no leito, de hora em hora, de acordo com o prescrito, o que é tido como política institucional. Sim, beleza. Pega lá o prontuário do paciente e vamos analisar os registros da equipe de enfermagem. Perfeito, tá lá. O enfermeiro prescreveu o cuidado e o técnico implementou e checou. E toda vez que checou o procedimento, ele colocou: às 14 horas realizada a mobilização no leito do paciente em decúbito lateral esquerdo. Às 16 horas realizada lateralização, mobilização do paciente para decúbito dorsal. Então tá aí escrito. Aí vai se investigar outras motivações, outras situações clínicas que possam ser base, que possam justificar aquela lesão por pressão. Mas, de início, vale o que está escrito. Implementou uma terapêutica prescrita, registre, anote, escreva. Então vamos lá identificar e listar para vocês quais são as principais, as mais corriqueiras, as mais exigidas, a de padrão ouro que você precisa fazer o registro. Admissão. Então, quando o paciente ele é admitido, ele dá entrada num serviço de emergência, numa clínica médica, numa cirúrgica, você precisa estabelecer uma sistematização de registro. Então, eu vou trazer para vocês sugestões de como você vai fazer o registro, a anotação da admissão do seu cliente. Primeiro, você vai fazer o registro no que se refere à admissão. Nome completo do paciente, data e hora que ele foi admitido. Você precisa colocar o nome completo, sem abreviações. A idade do paciente também é um fator importante. A data e a hora que ele foi admitido. 2. Procedência do paciente. Então, na procedência, você vai colocar o seguinte: demanda espontânea, paciente oriundo da sua residência, paciente oriundo de uma unidade hospitalar X, paciente vindo de uma unidade de pronto atendimento, de uma UPA, paciente vindo do hospital XYZ, paciente vindo, trazido por transeundes da rua X, no bairro tal, após acidente automobilístico, atropelamento, enfim. Você precisa colocar a procedência, porque em cima desse fator, você vai poder fazer traçar uma hipótese de como esse paciente foi trazido até a unidade, se foram respeitadas alguns processos específicos, alguns procedimentos específicos de manutenção
da rigidez do paciente, do controle hemodinâmico do paciente, ou se não foram feitos esses dados. Depois, 3. Condições de chegada. O paciente chegou deambulando, chegou em maca, em cadeira de rodas. É importante você fazer esse registro. Por quê? Imagina a situação hipotética, o paciente é atropelado numa via expressa. Esse paciente foi trazido por populares, por transeuntes, em carro particular. Se o paciente foi atropelado, possivelmente ele tem um traumatismo craniano. Bateu a cabeça em algum momento. Se esse paciente tem um TCE, ele pode ter uma lesão de cervical, de vértebras cervicais. Se esse paciente não for alvo de uma imobilização cervical, ele pode ter uma lesão secundária ao TCE, que seria o TRM, traumatismo raquimedular. Ou seja, a procedência do paciente e as condições de chegada, eles ditam muito da terapêutica que será implementada futuramente no paciente e possíveis lesões secundárias que podem repercutir e grandemente, de maneira muito importante, no quadro clínico e evolução clínica do paciente. 4. Nível de consciência. Falaremos mais à frente sobre a escala de Glasgow. Vamos fazer uma aula só de escala de Glasgow. Mas é preciso que você coloque lá se o paciente está acordado e orientado, acordado e desorientado, o paciente está lá sonolento, o paciente está letárgico, torporoso, em coma, comatoso, o paciente está em coma farmacológico. Você precisa colocar esses dados. Paciente lúcido orientado, que a gente vê muito essa informação, eu particularmente não gosto de utilizar essa expressão, porque se você for analisar o dicionário Aurélio, são palavras, são termos que denotam algo um sinônimo, colocamos assim, um sinônimo. Paciente lúcido orientado. Não, o paciente está acordado e orientado. O paciente está acordado e desorientado. É uma abordagem que eu, profissional, adoto nas minhas anotações, nas minhas evoluções do paciente. É a minha sugestão para vocês também. 5. Presença de acompanhante ou responsável. Por que você tem que registrar isso? Alguns procedimentos diagnósticos necessitam de utilização de fármacos específicos, tais como contraste de iodo, entre outros. O paciente pode ser alérgico, o paciente pode estar inconsciente e ele não poder fazer o quê? Informar esse dado para a gente. A presença do familiar, do responsável, nos respalda no que se refere à identificação, obtenção dessa informação e uma assinatura de um agente legal que responde pelo paciente naquela condição clínica. Então você tem lá um registro, uma autorização e uma informação obtida de fonte confiável, que é o acompanhante responsável do paciente. 6. Condições de higiene. É importante também, porque o paciente pode ser um idoso que vive numa casa de repouso, que vive com familiares e é vítima de maus tratos. Esses maus tratos podem estar visíveis através do quadro de higiene do paciente, perfeito? Ou mais, pacientes com alteração neurológica, cognitiva, que negligencia seu autocuidado, sua higiene e outros itens mais. 7. Presença de lesões prévias e sua localização. Feridas cortocontusas, hematomas, lesões por pressão, as antigas úlceras por pressão, ou lesões crônicas, agudas, entre outras. Então, por que é importante? Um paciente idoso chega para a gente com integridade cutânea total, então difusa, não há nenhuma lesão. No espaço de tempo de 48 horas, 24 horas, surge na região sacral uma lesão por pressão em estágio 2. Subentende-se que essa lesão por pressão, o desenvolvimento foi iniciado após a internação. Todavia, não há relatos, não há registros da avaliação do paciente quando ele chega. Então, você não pode fazer essa afirmação. Por quê? Você foi negligente no momento que você admitiu o paciente, não fez uma avaliação cefalocaudal, um exame físico adequado para identificar possíveis lesões crônicas agudas, por pressão, traumáticas. Você não fez esse tipo de abordagem, de verificação. Então, você pode, para as demais equipes, causar um transtorno, porque você não negligenciou aquele processo de avaliação específica do seu paciente quanto à presença de lesões, e o erro vai ser
perpetuado para as demais equipes, perfeito? Então é importante que você, na admissão, identifique possíveis lesões. E a partir daí, estadie, coloque lá o estágio que você está vendo e evolua, registre. 8. Descrever deficiências caso hajam, se houver. Por que você tem que identificar e descrever deficiências? Porque em cima dessas deficiências identificadas, você vai traçar a sua abordagem terapêutica, o seu plano de cuidados. Um paciente que necessita de apoio para deambular, paciente que necessita de uma abordagem específica porque ele não tem uma cognição específica, a acuidade visual adequada, auditiva adequada, a questão da comunicação da fala está prejudicada, então esse paciente necessita de um plano de cuidados baseado nas necessidades apresentadas por ele. 9. Uso de próteses ou órteses, caso hajam, se houver. Então, paciente que tem prótese dentária, então na alimentação desse paciente é importante que você ofereça essa prótese. Não simplesmente retirar a prótese do paciente, porque é um mecanismo com o qual ele consegue triturar os alimentos e degluti-los. 2. Paciente que tem lá uma alteração auditiva e necessita de uma prótese, de um aparelho auditivo para poder ouvir melhor, captar melhor os sons ambientais. Então, vai facilitar para que você faça a comunicação com o paciente, explique os procedimentos do paciente, obtenha informações importantes para alicerçar, para nortear, para dar substrato para a construção do seu plano de cuidados. 10. Queixas relacionadas ao motivo da internação. Toda internação ela tem uma motivação. Existem dois itens básicos, que é a história patológica pregressa, que são as comorbidades que o paciente apresenta. Ele pode ser hipertenso, diabético e ter hipotiroidismo, mas internou porque teve uma fratura. Ele pode ser hipertenso, diabético e ter hipotiroidismo e está internado por um caso de IAM, ele infartou. Mas você não pode sonegar as informações das doenças pregressas, das comorbidades, porque você tem que analisar a história patológica atual, que é a motivação da internação, mas nunca negligenciar a história pregressa do paciente, porque essas duas informações vão favorecer, vão facilitar a produção, a construção de uma abordagem terapêutica do paciente. Então, as queixas relacionadas devem ser registradas. Também a história patológica pregressa, as comorbidades existentes, precisam ser listadas. 11. Procedimentos, cuidados realizados, conforme prescrição ou rotina institucional. Verificação de sinais vitais, punção venosa, coleta de exames, necessidade de elevação de grade, cabeceira, contenção mecânica, entre outros. Ou seja, está prescrito, foi implementado, escreve. Está prescrito, não foi implementado, escreve, descreva, especifique a motivação que conduziu à não implementação do procedimento. O paciente está sentindo dor e tem lá um analgésico prescrito, mas ele não aceita aquele analgésico, porque ele relata que fica hipotenso quando toma aquela medicação. O paciente relata queixa de dor, porém não aceita a medicação prescrita, por informar que há reações adversas, efeitos colaterais ao uso da droga. Tem que registrar e informar o médico, informar o enfermeiro, para que as medidas cabíveis no que se refere à substituição daquele fármaco sejam implementadas. Rol de valores e pertences do paciente, outro fator importante, outro item importante. O paciente chega com bens materiais, o paciente chega com óculos, prótese dentária, com relógio, cordão, aliança, brinco, carteira, celular. Você precisa fazer, com presença de testemunha, relacionar esses itens. Se o paciente estiver consciente, ele vai relatar ali o ciente, o conforme, e você vai solicitar a presença de um profissional da administração para que, em 2 vias, ele recolha esse material. Em alguns hospitais, algumas unidades, existe um impresso próprio. Se não existir, você pega uma folha, faça esse relato em 2 vias, o profissional que receberá esse material vai assinar nas 2 vias e você vai anexar esse material, essa lista, no livro de ordem de ocorrência ou no prontuário do paciente, de modo que você tenha um registro, um documento de que todos os pertences foram relacionados e encaminhados para a guarda em outra instituição, em outra unidade, perdão.
em outra unidade, seria a unidade administrativa. Então, na unidade de emergência, o material do paciente não se encontra. Ele se encontra na unidade administrativa. Porque quando o paciente tiver alta ou o familiar vier, esse material tem que ser entregue ao responsável ou ao dono, para que não haja extravios e que esse extravio seja acreditado à não observância, à negligência por parte da equipe de enfermagem. Então, para evitar transtornos, desvio de material, extravio de material, é importante que você faça essa verificação. 13. Orientações prestadas ao paciente. Então, o paciente tem que estar em dieta zero. A partir das 10 da noite, 22 horas, o senhor não pode consumir mais nenhum alimento. Perfeito. Mas o paciente tem um biscoitinho guardado e comeu. No dia seguinte, quando for fazer o exame, o médico identifica que ele se alimentou durante a noite. Ou seja, compromete a eficácia daquele exame. Ou seja, se você informou o paciente, se você registrou e o paciente, mesmo assim, ele não teve consciência, ele não tem a educação é saúde, de observar o que foi prescrito, orientado e não fazer o consumo do alimento, a culpa já não é da equipe de enfermagem, a culpa é exclusivamente do familiar, do responsável e do paciente que não observou as orientações prestadas pela equipe de enfermagem. Então, também é importante. Orientou o paciente sobre qualquer situação, registra. Realizada a orientação no que se refere à manutenção da dieta zero para a realização do exame no dia seguinte. Tal, nome do profissional que orientou, qual é o cargo que ocupa e o registro do Corém. E depois, nome completo e Corém do responsável pelo procedimento. Tudo que for feito tem que ser anotado. Mas, Marcelo, eu não tenho carimbo. Não interessa. Coloca lá o seu nome completo, o número do Corém e a sua assinatura. Perfeito? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Vamos lá, então. Eu coloco primeiro o quê? O nome do meu paciente. Florence Nightingale. Olha só o nível de responsabilidade da gente. Estamos trabalhando com Florence Nightingale, a matriarca, a precursora da enfermagem moderna. Então vamos nessa. O número do prontuário dela, ou o BAN, que é o Boletim de Atendimento Médico, quando fala-se de emergência. E aí o leito na emergência, o leito 01, box 01 da emergência. Data e hora do procedimento, aqui o horário. E aí eu vou fazer minha evolução, o meu registro de enfermagem nesse caso aqui. Admissão, paciente admitida no serviço de emergência desta unidade, no hospital, trazida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, oriunda de sua residência e acompanhada por familiares. É importante a procedência e a presença de acompanhante. Aí eu vou falar aqui a questão da parte hemodinâmica. Apresenta queda do nível de consciência, aí eu vou implementar a avaliação da escala de coma de Glasgow, e instabilidade hemodinâmica. Pressão arterial, 90/50, frequência cardíaca, 51, bradicardia, hipotensão. Frequência respiratória, 10 incursões respiratórias por minuto, refere o quê? Uma bradipneia. Temperatura axilar, 35 graus Celsius, repercute o quê? Dita o quê para mim? Hipotermia. Saturação de oxigênio, o quê? 89%. Dita o paciente está fazendo o quê? Saturando mal, fazendo uma troca gasosa inadequada. E a hemoglicoteste, a glicemia capilar, 58 mg por decilitro. Hipoglicemia. Então, eu preciso, através desses valores encontrados, traçar minha abordagem. Aí, o que eu vou fazer? Isso aqui foi o que eu fiz de inicial. Admiti o paciente, relatei a procedência, presença de acompanhante, fiz a avaliação do nível de consciência e a verificação de sinais vitais. Identifiquei as alterações. A partir das alterações encontradas, o que eu vou fazer? Aí eu vou realizar a venopunção em veia cefálica acessória em membro superior direito. Eu preciso descrever o sítio anatômico que estou abordando. Aí eu utilizei o catéter sobre agulha número 18. É o famoso Gelco. Gelco é marca. A especificação técnica é catéter sobre agulha. Em tentativa única e sem intercorrências. É preciso colocar instituições privadas, o número de equipamentos que você utiliza, o paciente paga. Então, se eu utilizei 10 catéteres sobre agulha, eu preciso identificar o seguinte, 10 tentativas de punção, ou o paciente estava com muita dificuldade de acesso venoso periférico,
ou o meu profissional não tem habilidade técnica para tal. Ele pode servir também esse dado para auditoria interna para verificar a necessidade de uma educação continuada na minha equipe, no que se refere à obtenção de acesso periférico. E instalada a etapa rápida de 1000 ml de soro fisiológico para rever o que? A hipotensão. Instalada a oxigenoterapia através de máscara de Hudson, 5 litros por minuto, para oferecer mais oxigênio e aumentar essa saturação. E instalada a monitorização cardíaca não invasiva. Possivelmente também seria implementada a administração de ampolas de glicose hipertônica para elevar essa glicemia do paciente. Segue sob observação e aos cuidados de enfermagem. Perfeito? Então eu vou colocar depois aqui o meu nome, a minha função e o meu registro do Corém. Não deixo espaços vazios, por quê? Para que não haja complementação de dados. Se eventualmente eu preciso fazer outra anotação, eu inicio do zero. Perfeito? Então, fiz o procedimento, registrei, datei, assinei e tirei os espaços. Esse é o padrão, essa é a sugestão padrão que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos continuar falando sobre os principais itens que devem constar no registro de enfermagem pelo técnico. Essa foi só a primeira. Queria convidá-los para se inscreverem no canal, compartilhar nossos vídeos e fazer a divulgação boca a boca do nosso trabalho, porque é muito importante para nós que vocês repercutam a qualidade do nosso serviço. E deixem lá nos comentários dicas, sugestões de temas para abordarmos, elogios também são importantes. E é isso aí, galera. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!